Buenas tardes, buenas tardes. TV Meg volta ao ar, TV Meg volta ao ar. Tô meio indisposta para gravar vídeos ainda. Estamos tomando conta de alguns protocolos importantes, né? Protocolos super importantes de saúde. Nosso objetivo é trazer os protocolos dos dias principais da nossa terapia, que ainda não é uma terapia Gerson 100%, estou falando do meu caso de saúde, é uma parcial terapia Gerson, em torno de 30% de terapia Gerson, enquanto nós temos 70% de nutrologia, nutrição normais, sem ser exatamente os protocolos deles. Estamos trabalhando no processo intensivo de cicatrização, desinflamação, principalmente nas questões, muitas reações adversas dos próprios suplementos e protocolos, que quando você trabalha com uma alimentação de qualidade, naturalmente, essa alimentação ela vai trazer respostas imunológicas e reações adversas. Eu estou tomando nota aqui dos protocolos que a gente está usando, inclusive separei aqui a vitamina PP405, que está aí para chegar, o procedimento que vai segurar os cabelos das pessoas na cabeça aí, tá para ser anunciado, mais acessível para todas as pessoas que não estão tendo acesso a alguns suplementos, mas eu acredito que a maioria dessas pessoas não tem acesso a suplementos por mera falta de dedicação e conhecimento relativo à suplementação. A gente enfrentando maior babado aqui para cuidar da própria vida, da própria saúde, enquanto que as vizinhas stalking, né? Dá para ver aí na página do Arquitetos que eu acabei de compartilhar uma foto das boas épocas, das épocas do auge do Arquitetos do Cabelo, né? Demonstrando que quando a gente cuida da vida da gente, a gente consegue criar possibilidades mesmo num ambiente hostil, como é esse ambiente da Costa da Lagoa, como isso se tornou aqui na Costa da Lagoa, depois de tantos ataques de terrorismo contra o pai de família, contra as crianças e contra a mãe de família. Mesmo nesse momento da gente estar enfrentando protocolos muito avançados de saúde, que requer muito descanso, requer muita atenção, muitos cuidados para que a gente não venha a ter, em vez do avanço das inflamações e das reações de cura, a gente ter um avanço da doença. O que a gente tem das pessoas que deveriam estar caladas depois de mais de 40 boletins de ocorrência falsos e de ataques eminentes contra a família? A gente tem mais ataques contra as crianças. E pasmem, eu quero saber o quanto que essas autoridades estão preocupadas com isso. É isso que eu quero saber. Porque essas vizinhas stalking tem que ser posto um limite nelas. Chega de vir no portão da minha casa, implicar com o que acontece dentro e fora da minha casa, querer colocar sistema de vigilância para vigiar dentro da minha casa, porque não consegue ter acesso pelos portões normais, porque já estragaram tudo, já extrapolaram todos os limites da covardia, da maledicência, dos ataques contra a família. Mas vamos focar no que aconteceu hoje. Eu tenho que explicar para a defunta vizinha: senhora, o seu sistema de vigilância não vai acusar nada quando se tratam de escamas de peixe. Escamas de peixe não é lixo, escama de peixe é orgânico, é como folhas de árvores. Eu sinto muito ter que, num momento tão delicado da minha vida, vir explicar isso nas redes. Mas a defunta vizinha e sua amiga raposa vizinha e sua raposinha, elas estavam discutindo isso, causando constrangimento na porta da minha casa, para ver se elas conseguem me irritar. Eu deitada numa cama e elas vê se conseguem me irritar,
para me trazer para fora, para mais confusão, mais espancamento, mais quebra-quebra, que é o que elas têm feito ao longo de toda essa parafernália de ataques de terrorismo contra a família. Deixa eu explicar. Se eu pegar só os vídeos com as datas que eu tenho e fazer cada um deles um boletim de ocorrência dos dias que vocês jogaram lixo na mata, aqui no caminho, em roda da casa de vocês, lixo embalado, jogado, fedendo, nojeirado, embalagem suja. Se eu só demonstrar isso nas redes, se eu continuar demonstrando, porque eu já demonstrei muito, vocês vão ter que vender a casa para pagar as multas. Mas vocês estão incomodados com o programa sobre lixo, que é um programa que já tinha em Curitiba, que se você jogasse lixo, você era multado. Vocês estão preocupadas com isso, estão preocupadas porque estão com aquele velho rabinho preso. Não conseguem ser limpas, não conseguem cuidar da sua vida. Se implica se alguém está ganhando dinheiro com forja ou com consertar alguma coisa que venha do lixo pesado. Se implicar com a vida alheia 24 horas. Querer mandar as pessoas embora do lugar como se vocês tivessem alguma autonomia para fazer isso. Mesmo usando as instituições que são instituições públicas que deveriam ser minhas, dos meus filhos, do Renato também, e não só para vocês usar para fazer essa palhaçada toda. Vai lá, senhora defunta, vai lá. Pega o seu sistema de vigilância, faz mais uma tentativa, um boletim de ocorrência, vê se vai virar um inquérito. Vê que nível ou que desnível social que estão os promotores públicos para instaurar inquérito de novo. Vocês gostaram, vocês acharam que essa rotina, vocês iam esticar o elástico toda vez, ela ia se repetir. Vocês não entenderam que o que aconteceu aqui na porta da nossa casa, a extração nossa aqui de casa, era exatamente para pôr um ponto final nisso. Vocês não sabem o que está acontecendo com a vizinha, na saúde dela, mas a Floripa inteira sabe. Essa é a diferença de ser canalha. De ser canalha. Vocês jamais dariam conta de cuidar o paciente de leucemia todos esses anos, 7 anos no pós-veneno. Vocês jamais dariam conta de sustentar uma dieta Gerson ou sequer entendê-la, estudá-la. Suplementação, vocês jamais dariam conta de correr atrás das doses necessárias. Vocês acham que é fácil estar todo dia adaptando um protocolo curativo e cicatrizante para ele funcionar para mim? Sozinha. Ser a sua própria enfermeira, sua própria doutora. Claro que eu tenho muitas consultas com médicos que estão me ajudando, mas botar na prática eu não tenho ninguém para me ajudar, só a minha família. Vocês não têm nem vergonha nessas caras de bunda de vocês, de tornar isso pior para mim, para ver se eu morro logo. Porque isso fala mais sobre vocês do que sobre mim. Para mim era automático que depois de cuidar Renato eu desenvolveria esse tipo de essas coisas que acontecem com quem cuida desses pacientes por tantos anos. Isso é automático, é um piloto automático, principalmente para mim, que fiz todo o enfrentamento do SUS Me Livre. Não só esse. Provocado por vocês, também tive que fazer o enfrentamento das leis de LDB. E vocês ainda acham pouco, vocês não se contentam com essa política podre, nojenta, da obediência, de ser canalha, porque é só obedecer canalice. Porque para obedecer de não botar o lixinho na rua, jogar e provocar os vizinhos, ai, como é difícil para essas canalhas. Mas graças a Deus eu guardei todos os vídeos. É só começar a me incomodar, eu começo a postar. Se não parar essa fofoca na porta da minha casa, eu começo a postar. Aí nós vamos ver o que é mais incomodativo, se é uma escaminha de peixe orgânica e seca ou se é um bando de pote de leite condensado, papel higiênico, sujo e um monte de pacote de salgadinho, creme de leite, tudo sem lavar, espalhado pelo meio da mata que o vento leva por tudo. Entre outros lixos pesados, entre outros comportamentos abusivos. Aí nós vamos ver
Perdi uma linha de transmissão. Nem o celular mais quer, nem ele mais quer gravar. Mas isso é reeducação. Faz parte do projeto de conscientização. Pais conscientes, pais presentes. É isso que faz parte. Mas essas senhoras, elas não conseguem viver sem estar gritando, incomodando, provocando os vizinhos. E isso, como a gente já tem demonstrado nas delegacias, para as promotorias, isso é o risco da covardia delas, de incidir isso sobre crianças. Assim como incidiram até agora, quando as crianças não estão na rua para acontecer esses atentados contra o pudor, elas tiram as calças na frente das crianças aqui, ó, na porta de casa. É dessa qualidade que eu estou falando de vizinhos. É dessa qualidade de vizinhos que eu estou falando. Ah, Meg, não fala mais, que deles não te incomodam mais. Eu estou dentro de casa, de cama, há mais de 60 dias, fazendo meus protocolos, anotando tudo para depois transformar em vídeos e comparar os protocolos usados para o Renato. Aí, o que acontece? Cicatrizando coisa que não cicatriza mais. Eu tenho que ouvir uma dessa? Santa espirulina, que se não fosse espirulina, olha, eu me desanimaria disso. Santa aguinha do mar. Nunca pura, gente, sempre com água de qualidade. Queiram essas canalhas ou não, eu vou dividir minha experiência aqui nas redes. À medida que eu me sinto mais forte para gravar, hoje aparentemente eu estou muito bem. Estou mesmo, estou sem dor. Estar sem dor é uma vitória a cada dia. Quando tem dor, a orientação são alguns remedinhos simples para dor, mas a dor, ela não vai embora 100%, ela fica incomodando, então também não posso fazer mais as forças, como a disposição que eu sempre tive para cuidar da minha vida, minha casa, não está nos melhores dias. Até fechar os 6 meses de tratamento é a expectativa que a gente tem. Tem que fazer tudo de uma forma muito correta, descansar muito, manter a paz mental, a qualidade de vida, tudo que nós viemos buscar na Costa da Lagoa, água de qualidade, mas parece que estamos sofrendo interferência de um grupo de terroristas que está sendo pago para que a nossa qualidade de vida e saúde não possa ser mantida, para que eles possam voltar com as mesmas mazelas sociais de quando chegamos, que era insuportável de se viver. Consegui de uma marca chamada, não vou ditar a marca aqui, eles não me pagam por isso, nem as outras me pagam, mas essas eu já tenho uma certa gratidão porque funcionaram. Mas eu consegui o resveratrol por 500 miligramas, que é muito importante, 500 miligramas, uma dose maiorzinha para essa desinflamação. Eu também gostaria hoje de falar dos própolis, que eu estou usando própolis verde em gotas, que tem me ajudado muito como expectorante. Até acho que é um própolis que a gente ganhou de alguém que faz isso aqui na costa. Ah, não, esse é o Valente, é o própolis normal que a gente ganhou. O própolis verde a gente comprou na Casa de Produtos Naturais. Vamos entrar com as alimentações, goji berry, amêndoas, frutas vermelhas, algumas desidratadas que diz que é importante, que é mais rápido, e principalmente os damasco. Vamos entrar com esse tipo de café da manhã junto à mistura de shakes para semana que vem agora. E já estamos avançando nos resultados, porque quando você consegue estabilizar um nível de inflamação, um nível de avanço
desse processo degenerativo, quando você consegue estabilizar, consegue estagnar os picos de estresse, que é o que eu tenho feito. Evitado, inclusive, gravar, né? Para não voltar naqueles assuntos que tanto tem assolado a família, e trabalhado em cima dos picos de estresse, evitando os picos de estresse, para que a doença não avance e eu possa voltar para o meu trabalho agora o mais rápido. Lembrando que essa doença se agravou depois de toda aquela situação que eu fui carregada injustamente lá para aquele dia que revistaram a nossa casa e criaram toda aquela parafernália contra a nossa família, deixando os meus filhos naquela situação de medo, deixando eles aqui sozinhos, levando os pai e a mãe, sem mandado nenhum, tudo falsificado, tudo do grupo terrorista, que é os mesmos terroristas dessas vizinhas canalha, tudo programado, exatamente. Se fosse hoje, duvido muito que um delegado geral viria na minha casa com aquele tipo de atitude desordeira, baderneira, para apoiar um juiz mequetrefe é a palavra, que não teve interesse em conhecimento de causa do que estava se tratando, tudo o que estava acontecendo neste lugar. E só para lembrar quem está acompanhando o caso, aí nas redes, eu avisei vocês que se eu parasse de fazer vídeos, já elas iam entrar em ação de novo, com os mesmos ataques, com as mesmas estupidezes e contando na Costa da Lagoa que elas venceram e que elas têm razão. E daqui a pouco elas estão fazendo... Aliás, eu podia dar essa dica para a defunta vizinha. Faz um outro baixo-assinado. Vai pegar assinaturas de novo. Nós recém estamos organizando os processos das pessoas que assinaram o anterior, mas você já pode começar outro, para ver quantos adictos a fofoca stalking que vocês ainda têm na Costa da Lagoa. Dá para fazer uma préviazinha, tenta de novo, né? Então a gente tem que dar asa para essas pessoas maldosas, dar asas para elas voarem por quinto dos infernos, para ver se some, desaparece, vão cuidar da sua vida. Não adianta tentar interferir ou achar que elas vão mudar o pensamento, elas vão continuar incomodando. E se as autoridades de Santa Catarina criam leis para grupos terroristas e depois não sabem aplicá-las para esses grupitos de terrorismo, aí eu sinto muito, já é um judiciário falido, maldito. Já falei tantas vezes que o Francisco de Oliveira Neto precisa me ouvir na íntegra sobre o que acontece aqui, sobre essas pessoas, sobre o modus operandi daquela unidade de segurança, tanto a delegacia quanto aquele fórum da universidade. E se as coisas não estão redondinhas, tem que vir a chefia e organizar, porque todos contra a Meg não é possível. Todos contra a Meg não é possível. E quando eu bater as fotos aqui, ó, do antes, do durante, com data, depois que eu voltei, depois que o Renato saiu, depois dos dias de cadeia injusta dele, depois tudo como piorou, tudo a gente resgatando, aí nós vamos ver qual vai ser a cara do SUS, me livre. Principalmente dessas que assinaram o baixo-assinado, que elas têm responsabilidade social pelos seus empregos, de não se invadir em casos particulares, mas elas quiseram invadir casos particulares enquanto não estão fazendo nem seu trabalho. Nada do seu trabalho não estão fazendo. E aí nós vamos entrar em choque da realidade com as falácias. E tudo isso já está bem prontinho aqui na minha mesa, tudo com data, com foto, com áudio, com depoimento, para nós ir largando aos pouquinhos aqui em forma de vídeos. Mas hoje eu achei importante aparecer aqui, porque se eu não apareço nas redes, não falo nada, essa galera da pesada, essas tranca-rua, essas maldição que já estão perseguindo o Renato de novo, enquanto ele vai para o trabalho, vai buscar os alimentos da nossa feira, da nossa dieta, já estão cocheteando, já estão fofocando, já estão atrás,
para saber o que está acontecendo, porque senão a fofoca não tem o que falar, não espuma assim, ó, no grupo de WhatsApp. E para completar, não devolveram minhas câmeras, o que era explícito que aconteceria, que era de se esperar mesmo daquela gente daquele restaurante, que eles arrancassem as câmeras, eles arrancaram, mas devolver eles não devolveram. Era expectativa já. Que eles gostam de fazer a baderna, mas não sabem consertar exatamente como eu tenho dito nas redes. Então a gente vai consertar essa sociedade decadente, coletividade tóxica, maldição, conluios, essa merda toda que tem nos assolado. E a gente vai continuar demonstrando. Demonstrando, fazer passar vergonha, botar a caruda delas aqui. Ó, tal dia eu voltei, olha quem veio aqui, o que que fez, né? Depois desse dia, eu tenho o que que aconteceu comigo, tive pico de estresse. Eu já estava ótima, eu já estava praticamente curada, não tinha mais nenhuma abertura, não tinha mais nada, não tinha mais desenvolvido nenhum tipo dessas feridas horrorosas, nada. Aí foi só passar por aquele trauma, por todos aqueles processos ali, abriu tudo novamente, começou tudo de novo. E na hora de fazer o tratamento, a gente ainda não pode ter o sossego, porque elas não querem respeitar. O grupo terrorista não quer respeitar, então vai ter que ter Ministério Público para interferir, vai ter que ter os mesmos que correram atrás da família para falar coisas asquerosas contra a família, para correr atrás delas, porque não é uma balancinha, é só para um lado a justiça, para o outro não. E já vamos trazer tudo aqui para essas redes sociais. Aí não vai ser mais o nome, senhora, não vou botar o seu nome, eu vou botar a sua cara aqui. A sua cara eu vou botar. Só dos vídeos que já estão rodando. Mas vou contextualizar. Aí eu quero ver se tu vai sossegar esse teu facho. Ou vai continuar me perturbando e perturbando meus filhos e o Renato. Vai continuar essa perseguição de quantos anos? Aí eu quero ver. Se você vai entender o que é bem coletivo, bem privado, se você consegue ler as leis, entender as leis, interpretar as leis, ou tá fazendo que nem todo mundo interpretar como quer, só pela metade. Nós vamos lá, nós vamos seguir. Isso aqui não é para dizer para vocês que eu tô doente, é para dizer exatamente o contrário, que eu já estava bem e curada, e eu tive um episódio novo, horroroso, asqueroso, que eu achei que não ia dar conta, mas graças à suplementação, graças ao conhecimento, graças ao estudo voluntário, ao estudo autodidata, aos contatos com os médicos, a gente está levantando novamente. Claro, precisou algumas coisinhas que eu não estava tomando aí, além das vitaminas B, a gente precisou acrescentar aí alguma coisinha para não sair do sério, para conseguir dormir mais horinhas por dia, manter o descanso acima de tudo. E vamos em frente, que atrás vem gente. Se a gente pode ajudar, inclusive os inimigos, a gente ajuda. Agora, esse tipo de gentalha que fica procurando medidas abusivas para estragar a vida de quem se cuida, de quem é autônomo, de quem trabalha, para estragar a vida de pessoas do bem, tem que dar um basta. Vamos usar o cheirinho maravilhoso, né? Que já usavam nossos ancestrais. O cheiro tem muito, as propriedades, a mirra tem muita propriedade. É um estrelismo em tudo isso que a gente está construindo aqui. Porque fácil é eu construir um resultado no Renato, no filho meu, numa vizinha, numa amiga. Isso é muito fácil.
Porque lá, quando eu estou tratando uma vizinha, uma amiga, eu estou dando assistência para ela. Então, eu ajudo, é muito mais fácil do que me autoavaliar, me autoajudar, fazer tudo que eu faço para os outros para mim. Com qualquer médico que se curou de câncer que vocês falarem com ele, sobre ele cuidar dele mesmo, ele vai dizer que teve que procurar ajuda e segundo a opinião de alguns colegas. Por isso que a gente busca a opinião de vários colegas, de várias pessoas. Ontem à noite eu passei revisando os protocolos da alimentação Gerson para voltar rápido para sopas, para voltar rapidamente para Sócrates Sopas, para voltar rapidamente para toda aquela alimentação deles crua. E nessa minha idade eu já estou numa fase que eu vou depender sim dos caldos de osso, vou depender de outra assistência, não é mais como foi antes. Então, o que leva toda essa baderna? Mas eu desejo esse problema para todas elas. Eu desejo o problema que eu estou enfrentando para todas elas, para ver como que elas vão lidar. Se elas vão no SUS, me livre, o que elas vão fazer. Eu desejo para elas esse problema, já que elas não desejam bem para ninguém, já que elas não querem ninguém feliz, já que elas são megeras malditas, eu desejo também para elas todo esse problema. Mas eu desejo junto com elas sendo responsabilizadas pelo judiciário. Porque o judiciário de Santa Catarina, ele deve ser bendito e não maldito. É isso que deve ser. Responsável e não irresponsável, como tem sido tantos anos contra a gente. Agora é a hora da voz e da vez e de fazer o que é necessário ser feito. Como diz minha mãe, estão 5 anos incomodando lá e nunca acontece nada com elas? Por que história é essa? É assim que tem que ser conversado as coisas. Tá aí, ó. Eu não fico todo dia aqui fazendo vídeo, tenho mais coisa para fazer. Imagina uma ferida exposta e eu ter que ficar me preocupando em fazer vídeo todo dia, só os curativos e todos os procedimentos que eu tenho que fazer todo dia, sendo minha própria enfermeira, já ocupa meu dia todo. Que não é qualquer ferida exposta, nós estamos falando de algo grave, gravíssimo. De algo que no sistema não se cura mais. Mas é isso, a gente tem que ficar aguentando essas pelegas desgraçadas, megera. É isso, porque a vida dela sempre foi isso. Mas a minha não, então não quer respeitar? Cala a boca. A mãe disse, pega uma vassoura e diz, vaza, vaza daqui, vaza. A hora que começa com uma parafernália dessa. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.